Você já parou para pensar que o supermercado é um lugar onde qualquer pessoa frequenta? É um lugar comum, onde todas as pessoas, independente da religião, independente do credo, independente de classe econômica, todo mundo tem que ir ao supermercado. Só que ele não é só um lugar comum. Ele é um lugar que participa da vida de todas as pessoas. E é sobre uma série de nuances desse lugar que é o supermercado que eu quero conversar com você hoje. O supermercado é esse lugar onde as pessoas vão muito mais do que para abastecer as suas geladeiras. Claro que as pessoas vão ao supermercado sim, para abastecer, para comprar comida, para cuidar da nutrição, para cuidar da saúde, mas ele é muito mais do que isso. Porque uma pessoa, quando ela vai ao supermercado, ela vai com um propósito. Ou ela vai comprar alguma coisa para ela, especificamente, e nesse caso ela vai sempre procurar, de acordo com a sua preferência, de acordo com o seu perfil, um tipo de alimento que converse com esse jeitinho dela viver. Ou se é uma pessoa que está comprando para uma outra, exemplo, alguém que vai comprar comida para a família, alguém que vai comprar comida para fazer um prato especial, alguém que vai receber alguém em casa, que vai fazer uma festa, enfim. Existe uma série de razões pelas quais as pessoas vão ao supermercado. E dentro desse contexto da ida ao supermercado acontece uma série de coisas. Então uma pessoa, quando ela se propõe sair da sua casa para fazer uma compra, ela planeja isso antes. Então normalmente é muito comum as pessoas fazerem uma lista. E o que vai constar nessa lista, muitas vezes ela tem um pensamento um pouco mais racional da necessidade que ela tem daquilo que ela precisa comprar. O que acontece é que muitas vezes, quando se chega no ambiente do supermercado, as pessoas compram aquilo que elas precisam, que está na lista, e muita coisa que não está na lista também. Por quê? Porque as pessoas são movidas por uma série de necessidades, uma série de desejos, uma série de questões que envolvem estilo de vida, que envolve alimentação, que envolve nutrição. Inclusive, quando a pessoa vai ao supermercado, se ela vai sozinha ou se ela vai com a família, isso muda muito o comportamento daquilo que ela coloca no carrinho, por exemplo. Então, o supermercado ele acaba exercendo um papel muito interessante na vida das pessoas. E aí ele deixa de ser um lugar comum, ele passa a ser um lugar que participa do cotidiano das pessoas. E dentro desse cotidiano, nós podemos dizer que tem uma série de preferências e uma série de questões que acontecem ali no ambiente do supermercado. Ou seja, as escolhas que as pessoas fazem no momento em que elas vão realizar a sua compra. Essa questão do que é colocado no carrinho envolve uma série de afetos, envolve uma série de cuidados daquela pessoa que está comprando, para quem ela está comprando ou para si próprio. Tem uma questão muito interessante nas compras de supermercado que são chamadas, por exemplo, as indulgências. Então aquilo que eu falei que muitas vezes entra fora da lista daquilo que a pessoa escolheu para o supermercado, muitas questões estão relacionadas à questão da indulgência, ou seja, aquilo que eu mereço. Então imagine o seguinte, a gente já tem uma vida muito atribulada, muito acelerada, com uma série de questões que gastam a nossa energia no dia a dia. E muitas vezes é no alimento que a gente vai se contemplar, que a gente vai se beneficiar, que a gente vai trazer uma satisfação daquilo que a gente está consumindo. E aí sempre gera um certo conflito entre aquilo que deve ser, por exemplo, mais saudável, que a sua consciência manda, e aquilo que são, como eu comentei, as indulgências, aquilo que eu gostaria de me alimentar. Independentemente do motivo pelo qual um consumidor, qualquer um de nós, vai ao supermercado, existe uma responsabilidade do supermercado para com as pessoas. Por que essa responsabilidade? Justamente por aquilo que eu disse. Pelo fato do supermercado ser tão importante na vida das pessoas e ocupar um lugar tão especial. Especial não, eu diria até essencial. Vocês vão lembrar que durante a pandemia da Covid-19, o supermercado foi um lugar que permaneceu aberto. Então era um lugar onde as pessoas iam, qualquer um de nós ia ao supermercado e a gente tinha aquela sensação de que a vida continuava. Por quê? Porque ali no supermercado você encontrava pessoas. Então, além de comprar alimento, de abastecer, de se nutrir, de cuidar da família, no supermercado era um ambiente de encontro, um ambiente de convivência, onde nos passou a sensação de que o mundo não tinha acabado.
né, que aquilo seria vencido de alguma forma. Tanto é assim que acabou a pandemia de Covid-19, os supermercados voltaram a estar bastante ocupados pelas pessoas. Então essa responsabilidade, quando eu falo de responsabilidade para com o consumidor, é porque existe uma permanência das pessoas, existe um vínculo, existe uma relação do cidadão, qualquer um de nós, com o supermercado. Então as pessoas que estão aí no supermercado trabalhando, elas têm muito contato com qualquer um dos consumidores. E esses contatos, eles precisam ser feitos considerando justamente essa responsabilidade de cuidado, de acolhimento, de hospitalidade, porque as pessoas não estão indo ao supermercado só para comprar produtos. O produto, vamos dizer que seja a forma como essa relação se apresenta. Mas as pessoas, aquele produto que está sendo comprado, ele vai cumprir um objetivo na vida de qualquer pessoa, como eu comentei aqui. E é por isso que eu estou trazendo aqui à tona essa reflexão em torno do que o supermercado representa na vida das pessoas. Então, é justamente por tudo isso que a gente está comentando aqui que o que é esperado na relação do consumidor, na relação das pessoas com o supermercado é muito valoroso. Existe uma expectativa muito alta, porque quando nós vamos até o supermercado, nós estamos com foco, como eu comentei, em comprar um determinado produto. Só que ali é um ambiente, justamente por essa convivência, pela quantidade de pessoas que frequentam, que é passível de você ter conexões positivas e conexões que não são tão positivas muitas vezes. Isso por quê? Porque quem vai ao supermercado, qualquer um de nós, muitas vezes a gente já adentra esse ambiente com uma série, com uma carga de emoções que a gente reuniu durante todo o dia. Seja essa carga de emoções que a gente trouxe da família, da convivência social, do trabalho. Então ele também é um ambiente que está propício a ter atritos, a ter conflitos, né? E quem trabalha no supermercado precisa estar bastante preparado para poder lidar com essa diversidade de público, com essa diversidade de emoções, com essa diversidade de contextos. Então, se por um lado o supermercado exerce esse papel essencial, esse papel importante, esse papel fundamental na vida das pessoas, por outro lado, é um ambiente que ele precisa estar preparado para ser acolhedor, para hospitalidade, para poder cuidar do seu consumidor. Da mesma maneira que um consumidor ou um shopper vai ao supermercado para comprar coisas, para cuidar muitas vezes de outras pessoas, as pessoas que trabalham no supermercado também precisam estar preparadas para cuidar dos outros, para cuidar do consumidor, para receber bem esse consumidor. Porque se por um lado, quando a gente faz campanhas promocionais para atrair o consumidor para a loja, o que vai, de fato, fidelizar esse consumidor é a maneira como ele é tratado, é a experiência de compra que ele tem naquele ambiente, no que ele foi procurar. Então, muitas vezes o marketing aumenta a expectativa para levar o consumidor para o ambiente de loja física, por exemplo, e dependendo do que ele vivenciou de experiência nesse ambiente, a sua experiência pode ser excelente e a sua experiência também pode ser frustrante. E veja que é interessante, porque muitas vezes o consumidor, se ele teve uma excelente experiência, talvez ele não comente a excelente experiência que ele teve. Porque ninguém diz assim, olha, eu fui no supermercado e fiquei super feliz com a receptividade que eu tive. No entanto, se acontecer o contrário, vai acontecer dele comentar. Então, se ele teve um momento de frustração, se ele não foi tratado bem, possivelmente as estatísticas dizem isso, que a chance dele comentar essa experiência negativa, essa experiência ruim, é muito grande. Então, ao mesmo tempo que o supermercado é essencial na vida das pessoas, ele também tem essa responsabilidade em relação ao cuidado. Mas é uma excelente oportunidade, dada todas essas condições de criar conexões, de estar em contato com as pessoas, que é uma grande oportunidade para a fidelização de clientes. Os supermercados têm um privilégio, diferente de outros setores que tem boa parte da sua venda digital, através do e-commerce, através das lojas virtuais, 95% da venda de um supermercado acontece na loja, acontece no ambiente físico, o que aumenta, o que exponencia essa condição de ter contato com as pessoas
diariamente, frequentemente, porque a gente sabe, muitas pessoas vão ao supermercado praticamente todos os dias, né? Ou toda semana, no mínimo, né? Quando eu olho as estatísticas aqui das bases de dados que eu trabalho, eu vejo que a frequência dos consumidores é muito grande. Então é uma oportunidade onde a gente pode acertar muito ou também que a gente pode errar. E isso é o que merece a atenção. O que vai fazer com que um consumidor se fidelize àqueles estabelecimentos tem muito a ver com a experiência que ele vai vivenciar a cada vez que ele frequentar esse ambiente. Então isso pode ser encarado como uma grande oportunidade de fidelização de clientes.